Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Amigos, boa tarde. Que Joana e Irmã Rosário abrace a cada um de nós que estamos aqui nesta tarde. E nos preparando para este momento, porque nós já chegamos até aqui. Então vamos aproveitar profundamente esse tempo de estar aqui na casa de Joana. E para isso vamos elevando os nossos corações ao Mestre Jesus, a Deus Pai, Senhor de nossas vidas, rogando para que possamos estar aqui de corpo inteiro. Vamos imaginar que esta luz do sol que brilha lá fora,
adentra a este salão, aquecendo a cada um de nós, aos nossos corpos espirituais, e esta luz dourada do sol que está lá fora vai limpar e higienizar os nossos corpos espirituais, eliminando todas as formas, pensamentos, aquelas negatividades, aquelas dores que estão, porventura, nos acometendo. Este sol, esta luz brilhante, vai eliminar, vai nos preparar para este momento de estudo, de oração e de tratamento. E assim, nós rogamos a essas irmãs queridas que estejam conosco, nos guardando para este momento. Ao Pai, Senhor das nossas vidas, a gratidão por esta encarnação e por estarmos aqui. E que possamos ouvir as palavras que o nosso irmão Ayrton preparou para esta tarde. E que esses ensinamentos não passem como vento à nossa mente, mas que fiquem gravados no nosso coração, de acordo com a nossa necessidade, com o entendimento individual de cada um de nós, e que durante a semana nós possamos meditar sobre aquela palavra, sobre aquele ensinamento que calou no fundo do coração de cada um de nós. E rogamos ao Pai que o que nós viemos buscar esta tarde aqui, este consolo, este alento, este ensinamento, seja permitido a cada um de nós. E a nossa gratidão em forma de louvor, através da prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E que possamos receber o nosso irmão para as palavras do Evangelho desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a luz de Jesus possa nos envolver nesse momento e que cada palavra aqui proferida possa tocar fundo os nossos corações, de tal sorte que a gente possa sair daqui melhores do que quando chegamos. Meu pai costumava dizer uma história, uma metáfora, fazer uma metáfora que acredito ser bastante oportuna para o tema que nós vamos tratar hoje. Ele sempre contava que nós todos estamos numa grande viagem, num trem. E essa viagem, cada qual sentando no seu lugar, no seu vagão próprio, nós vamos caminhando. E as paisagens, para quem cuidou de sentar do lado direito, se traduzem em dunas maravilhosas, praias estonteantes de beleza, pássaros também, gaivotas. Entretanto, quem cuidou de sentar do lado esquerdo, assiste a cena de matas virgens, animais, florestas, árvores frondosas. E a cada parada, quando vamos discutir o que estamos assistindo ou o que aprendemos com o caminho, o que dirão quem está sentado do lado direito? Que praias lindas, não? Puxa vida, nunca vi dunas tão maravilhosas, areias tão brancas.
E quem está do lado esquerdo dizia, mas como assim? Eu só vi flora, só vi animais. E nós sabemos pela doutrina espírita que nós temos duas grandes barreiras que nos incomodam a todos nós muito ainda, que é o orgulho e o egoísmo. E a questão de tentarmos fazer prevalecer nossas opiniões, nossas ideias, fazem com que quem sentou-se do lado esquerdo passe a discutir com quem está do lado direito, tentando fazer prevalecer suas verdades. E quem está do lado direito, a mesma coisa. Entretanto, sabemos que ambos têm razão. Há ainda uma categoria de pessoas que não viram nem as praias e nem as florestas. Aquelas que passaram com a janelinha fechada, distraídos. E desta sorte, pouco podem dizer ou contribuir no debate. A cada estação que esse trem vai parando, pessoas sobem, novas, e outras pessoas descem. E essa é a metáfora da vida, porque não sabemos que estação vamos descer e quando. E quem vai passar a conviver conosco no vagão, na caminhada. Mas há uma pessoa que tem a visão completa dos dois lados, que no caso desta metáfora é o maquinista. E o maquinista que conduz o trem. Deus, ou quem nos conduz, é o único que tem o mapa completo, a visão ampla de tudo que está acontecendo, ou dos motivos que temos que aprender com praia, ou aprender com matas, ou aprender com atrasos do trem, ou aprender com dificuldades, ou lidar com uma pessoa difícil que ingressou no nosso vagão e passou a conviver conosco, que não raras vezes está dentro do nosso mesmo teto, da nossa família. Eu escolhi essa metáfora para dizer que nós falhamos muitas vezes por este pequeno detalhe, por tentarmos prevalecer a nossa verdade míope, a nossa verdade incompleta das coisas, por tentarmos ter razão. Talvez quem estivesse do lado esquerdo ou do direito tivesse o cuidado de ouvir o que o outro tem a dizer. Mas, por favor, me descreva o que você viu. Puxa, que beleza! Ou, quem sabe, se aventurar a trocar de lugar, sair do lugar comum. Mas nós não agimos assim, não é mesmo? Nós temos tantos hábitos arraigados que a gente vai sempre pelo mesmo caminho, escova os dentes sempre do mesmo jeito. Já tentaram escovar o dente com o braço contrário? É um pouco ridículo, mas assim, há aprendizado nisso, você acaba trocando os hemisférios do cérebro. E todas essas questões fazem com que a gente tenha muitas dificuldades, não é isso? A gente acaba tendo discussões inócuas em que a gente quer muitas vezes fazer prevalecer a nossa ideia ao outro e o outro a nós. E o que isso tem a ver com o tema da noite, que está no capítulo 1 do Evangelho? Eu não vim destruir a lei. Falando da ciência versus a religião. Olha que interessante, né? Será que a ciência não quer fazer prevalecer a sua verdade? Ou será que a religião também de sua parte não quer fazer prevalecer as suas verdades? Será que uma não está sentada ao lado esquerdo do trem e a outra do lado direito? E a somatória dessas verdades não seria algo espetacular, extraordinário para nós, no tocante a conhecimento? Ora, a ciência e a religião, ambas foram criadas por Deus? Sim, tudo foi criado por Deus, não é isso? A gente tem a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa
primária de todas as coisas. Em várias palestras é trazido essa primeira questão, né? Podem ler as demais, viu? Não tem problema. Então, e é engraçado que é falar do que é Deus, não quem é Deus. Porque muitas vezes nós atribuímos a Deus atributos humanos. E aí eu pergunto a vocês, é possível que a criatura tenha condições de avaliar o Criador? A parte consegue absorver o todo? Nós não temos condição de avaliar e de compreender Deus ainda, na sua totalidade. Que dirá a ciência? Ora, se nós cuidarmos de trazer aqui ao palco um matemático, e isso está também nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, no subitem Ciência e Espiritismo, o matemático, com seu cabedal de conhecimento, puxaria tudo para cálculos algébricos, a sua teoria, baseado naquilo que ele se aprofundou com a matemática. Mas e se trouxéssemos um químico? Certamente o químico penderia para os elementos, ou para algo ligado à química, aos elementos da tabela periódica. Um físico a mesma forma, e daí por diante. Ou seja, a ciência, como diz lá num trechinho desse Livro dos Espíritos, em tese é incompetente para analisar as questões espirituais, porque ela cuida das questões materiais científicas. Para a ciência, ainda é muito difícil compreender, e não se dá sequer ao trabalho de estudar, a fenomenologia da espiritualidade. Muitos de nós que estamos aqui hoje, viemos a uma casa espírita na maioria por problemas, né, por dificuldades, mas alguns vêm por curiosidade. Querem ver, querem sentir, querem perceber se existe alguma situação extraordinária, se vai haver algum fenômeno, quando o fenômeno maior que deve ocorrer é a transformação em nós mesmos. A transformação da nossa atitude, do nosso livre-arbítrio, da nossa forma de pensar, a nossa chamada reforma íntima. Então é muito difícil estabelecermos alguém que vai ganhar nesse debate, seja a ciência ou seja a religião. Vocês viram, curiosamente, tem uma reportagem aqui fora, que pela primeira vez um brasileiro, né, ganhou um prêmio que é conhecido como Oscar da Espiritualidade, Marcelo Gleiser, se eu não estou pronunciando o nome dele errado. Ele é um físico, né, e ele acabou... físico e astrônomo, de 60 anos. Esse prêmio, para vocês terem uma ideia, em 1973, ele foi ganho por Madre Teresa de Calcutá. Em 2012, por Dalai Lama. Ele ganhou uma soma considerável, mais de 1 milhão de libras esterlinas, seria equivalente a mais de 5 milhões de reais. E o que fala esse Marcelo Gleiser? Né? É curioso porque eu vou até copiar, vou ler aqui, se me permitem, uma frase dele, muito interessante. O ateísmo é inconsistente com o método científico. O que será que ele quis dizer isso? Allan Kardec também não acreditava, também era um cético. Mas ele foi fazer suas pesquisas, foi analisar os fenômenos na então chamada mesa girantes, aquelas pancadas que acabam respondendo questões, acabavam por responder questões, e ele começa a perceber que havia uma resposta inteligente àqueles sinais, e que não poderia ser o elemento matéria da mesa. Mas Kardec se deu ao trabalho de estudar. Quando falamos do ateísmo, da pessoa que não acredita em nada, nós podemos falar em desconfiar. Isso sim. Todos os grandes inventores que passaram foram questionados. A primeira vez que Franklin falou do para-raio, arrancou gargalhadas da palestra científica que estava presente. Gênios à sua época.
gargalharam de sua teoria. Recentemente tivemos a foto do buraco negro, já descrito por Einstein há tanto tempo. A ciência certamente vai se somar à religião, porque, como falei, são ambas criadas por Deus, desde que a ciência se deu ao trabalho de verificar as leis imutáveis desta relação dos espíritos com a matéria, que acontecem com todos nós. Que responda a questões como: de onde viemos, para onde vamos, por que uma criança nasce sem cérebro, teria sido eleita desta forma, trazendo uma grande provação para ela e para, sobretudo, os familiares. Por que uma pessoa tem a prova da riqueza e a outra da pobreza? Por que tantas dicotomias? Se a ciência, aliada à religião, pudesse fazer isso, nós estamos percebendo uma certa evolução. A gente fala, poxa, nosso mundo está perdido, mas como era o nosso mundo lá na época de Jesus? Das arenas, dos circos, dos sacrifícios. Quando uma teoria era refutada, a pessoa ia para a fogueira. Hoje ela pode ser ridicularizada nas redes sociais, a família dela pode sofrer privações, mas nós avançamos na parte moral que cabe à religião. Por isso Kardec sempre dizia: a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Essa é a parte científica de um dos tripés da doutrina espírita. A filosófica, podemos citar: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Essa frase, inclusive, figura no túmulo de Kardec, na França. Resume, de uma certa forma, a necessidade de que apenas em uma existência, do berço ao túmulo, não seríamos capazes, não sei vocês, comigo com certeza não, de resolver todos os problemas e todas as dificuldades que nós temos, todas as virtudes que precisamos desenvolver. E a parte religiosa? Já ouviram falar dessa frase? Fora da caridade não há salvação? Então, quando nós juntamos ciência, religião, filosofia, nós chegamos a ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. E isso é fundamental para que a gente possa compreender e combater as más tendências que nós temos, que é o que reconhece, na verdade, um bom espírita. Não é por não ter defeitos, mas pelo esforço que ele faz em combatê-los. Nós todos estamos aqui tentando nos melhorar, mas como foi falado na prece inicial, se nós sairmos daqui sem um projeto, sem melhorarmos um pouquinho a convivência das pessoas que estão caminhando no vagão da vida conosco, como vamos fazer? Mas mudar as nossas posições? Ah, não. Aí já está pedindo demais, né? Gosto de todo mundo. Eu adoro todo mundo que concorda comigo. Aquela pessoa que discorda, ela vira um vilão. Não é assim que funciona. O copo está metade cheio ou metade vazio? Nós temos que olhar de formas diferentes. Então não podemos prescindir da religião, mas também não podemos prescindir da ciência. Mas como está a nossa atitude em relação a alguém que nos afronta? A alguém que nos incomoda, que eu carinhosamente chamo de personal trainers. Nós convivemos com alguns personal trainers, não é? É aquela pessoa que vai te cutucar ali. Eu falo, eu contratei um personal trainer fantástico, estou tendo resultados incríveis. Ele corre para mim às 6 horas da manhã todo dia. Se a gente não tiver esses personal trainers, o personal trainer da ciência do corpo humano, de melhorarmos as nossas performances físicas, ele não vai ser complacente com a nossa preguiça, com a nossa teimosia em comer coisas erradas.
Porque isso vai afetar o resultado que ele se propõe e o resultado que você gostaria. Eu sempre falo isso, né? Tem pessoas que vão no aniversário no domingo, começam com as frituras, né? Aniversário de criança. Toda aquela coxinha, aqueles bolinhos de queijo, né? Você se empanturra daquelas frituras. Depois vem a sessão dos doces, né? Doces de todo tipo, antes da chegada do bolo. Não satisfeitos, a gente leva um pratinho para casa. Para continuarmos em casa esse devaneio, né? E na segunda-feira, o que nós queremos? Amanhecer emagrecidos. Nós não queremos emagrecer, nós queremos ser emagrecidos. Nós queremos que um milagre aconteça sem que eu tenha que mudar comportamento algum. A ciência avançou. Hoje nós temos lá, antigamente, lembra que as televisões, lembro dos livros disso, né? Que eu lembro dessa parte, né? Das televisões. Que você tinha que levantar para trocar o canal, mas nem isso, hoje você está esparramado de forma totalmente inadequada no sofá, né? Prejudicando a sua postura, sem contar que os celulares estão fazendo com que a gente sofra uma inclinação violenta do pescoço para baixo agora. E a gente não consegue largar o celular nem dirigindo. Se nós não formos multados, nós não mudamos o comportamento. Se nós não sofrermos, nós não aprendemos. Mas é necessário a dor, o sofrimento? Não. Na nossa condição espiritual, infelizmente, ainda é. Porque um problema só vai embora quando a gente aprendeu tudo com ele. Então desconfie que se o seu problema não foi embora ainda, pode visitar os seus comportamentos. Você há que mudar um ou mais comportamentos para que o resultado seja diferente. Acontece que a gente visita o outro. Hein? Quem daqui nunca pensou, tal pessoa devia estar nessa palestra? Queria que tal pessoa esteja nessa palestra, não é isso? É você que tem que estar, tenho essa notícia para te dar. É você. Somos nós, sou eu que estou aqui falando, porque com certeza tenho tantas falhas pregressas de vidas anteriores que sou obrigada a pregar agora, né? E às vezes quando meus filhos vinham assistir às minhas palestras, eles deviam pensar assim, queria ter um pai assim. Porque é muito difícil a gente aplicar aquilo que a gente fala, e às vezes nem fala. É difícil segurar uma palavra quando a gente ofende, e a gente ofende tentando defender pontos de vistas incompletos. Mapas de mundo empobrecidos, como trata a programação neurolinguística, que é uma ciência. A ciência comprova que estamos vivendo mais, não é? Eu estava lendo as grandes descobertas, descobriram um útero artificial, onde você consegue, aparece lá o animalzinho sendo gerido, que vai ser extremamente útil para crianças que nascem antes do momento, ou coisas assim, porque a mãe não tem condição. A ciência é fantástica, ela está evoluindo muito, e criando comodidades para nós. Mas onde está o tempo que a ciência deveria ter economizado para nós, para que nós pudéssemos praticar o fora da caridade e não a salvação? Você tem tanta tecnologia, né? Mas não abraça mais ninguém, não fala que ama, não cuida de alguém que precisa, não separa aquele monte de roupa que você não usa. Eu tenho medo, se eu perguntasse aqui estatisticamente, quantas baixelas de prata vocês têm nos armários, sem a menor possibilidade de utilizá-las. Nunca, em nenhum momento elas serão tiradas do armário. Mas a gente não leva para um bazar do Joana, para alguma coisa que a gente possa fazer. Então onde está o tempo que a ciência deveria devolver para nós? Aonde está a ciência do relacionamento? A ciência da comunicação não violenta? Quanto eu estou estudando a minha comunicação, para que eu possa falar com carinho, com amor, para que a gente não caia. Mas que ao cair, levante-se. Levante-se o mais rápido possível. Busque um estado de recursos diferentes. Pare de contar doenças.
Tem pessoas que falam, nossa, a pessoa que não tem nada para dizer de bom. Eu estava assistindo uma palestra de Ariano Suassuna, já falecido, que uma mulher foi procurá-lo e ela falou, olha, eu vou dizer um monte de coisa que você não gosta. Ele falou, então não diga. Mas eu vou dizer mesmo assim, você é de maio, né? Sim, 16 de maio. Você é de Gêmeos. Ele falou, sim, sou. Você sabia que pessoas de Gêmeos são duas caras? Ele falou, a senhora acha que se eu fosse duas caras eu escolheria essa? E a gente sai com esses conceitos, sem estudar, criticando as pessoas, falando que não gosta sem nunca ter tido trabalho de atravessar o outro lado do vagão, de fazer uma rápida visita ao maquinista. Não é Deus que abandona a gente, nós é que abandonamos Deus. Você vai chegar lá na cabine do maquinista, você vai olhar um monte de equipamentos que você não entende. Sim, como entender a harmonia dos planetas na nossa condição de expiações e provas, migrando para a regeneração? Estamos muito atrasados ainda. Mas nós podemos entender de amor, desenvolver a capacidade de amar. Essa é a verdadeira religião. Jesus não tinha uma religião. Ele pregou o amor incondicional a todas as pessoas. E o dia que a ciência e a religião largarem o orgulho e o egoísmo de defender suas convicções míopes, nós poderemos ter respostas muito mais rápidas das coisas. Na hora que nós aprendermos que, por mais que a ciência se desenvolva, não se consegue substituir um beijo, um abraço, um carinho, uma palavra amiga, o tratamento de um ser humano para outro ser humano. Esta é a reflexão que nós temos que ter. A ciência, sem a religião, é manca, é coxa. A religião sem a ciência é cega. Albert Einstein. Portanto, eu quero encerrar essa pequena debate, essa pequena discussão com vocês, essa pequena exposição de reflexões que devem rebobinar a nossa cabeça ao longo da semana, para que possamos visitar a nós primeiro e não ao outro que precisa aprender. Quem tem que aprender somos nós. Que possamos, nesse momento que estamos sentadinhos aqui, fazer o exercício de sentir os nossos mentores espirituais, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, que nos acompanham torcendo por nós todos os dias, e que fazem que possamos sentir nesse momento uma chuva de bênçãos sobre as nossas cabeças. Que possamos sentir essa chuva de bênçãos nesse momento por alguns segundos. E com todo o respeito que eu devo à ciência, essa sensação eles não conseguem explicar. Boa tarde a todos e muito obrigado. Que essas palavras de sabedoria calem fundo no nosso coração e que neste momento possamos exercitar a nossa capacidade de amar, de doar, de pensarmos naquela pessoa, no nosso próximo, que certamente muitos dos nossos próximos necessitam muito mais do que nós. Então, neste momento, vamos abrindo os nossos corações e tirando de lá as melhores vibrações, que certamente serão recolhidas pela espiritualidade superior e espargidas por todos os lugares deste nosso planeta, onde existe a dor, o desentendimento. E vamos pensar bem próximos de nós aqui. Vamos mandar as nossas vibrações para aqueles nossos irmãos que se encontram encarcerados nos presídios aqui próximos de nós.
que certamente recaíram no erro e agora estão pagando. Que este momento de pensamento, de reflexão, seja de muito aprendizado para cada um deles. São muito necessitados de misericórdia. Vamos imaginar e pensar nos nossos irmãos que ainda estão nas drogas, que perambulam pelas ruas, perdidos nos vícios. Que essa nossa vibração possa chegar a eles também, que a espiritualidade, eles permitam que a espiritualidade os achegue, esclarecendo, de uma certa forma, arrancando desta situação que denigre, que machuca, que humilha, que ninguém quer estar nas drogas, mas é muito difícil sair delas. Que aqueles irmãos que estão nos seus leitos de dor, sejam nas suas casas, nos hospitais, também sejam visitados e acalentados e recuperados de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Vamos vibrar por aqueles espíritos, irmãos nossos, que estão deixando este nosso planeta, indo para a espiritualidade. Que este momento de passagem seja breve e que eles sejam recebidos com todo o amor. E da mesma forma, aqueles espíritos que estão chegando, reencarnando neste nosso planeta, sejam recebidos com muito amor e que saibam que a missão de cada um de nós é individual e nós progredimos no coletivo. Então, que possamos aproveitar estes momentos que estamos aqui encarnados para vivermos verdadeiramente o amor para conosco, o amor para aqueles que estão conosco. Que Jesus possa nos acompanhar ao retorno das nossas casas e que tenhamos uma semana de muito trabalho, de muito amor e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos.